Sejam muito bem-vindos à nossa live acadêmica. Você que está no Instagram, você que está no YouTube. A gente está entrando online nesse momento, às 8 horas da noite de quinta-feira. Essa quinta-feira chuvosa. E a gente já vai iniciar a nossa live hoje com a professora Amanda Brau, falando sobre resultados de pesquisa. A gente vai falar hoje sobre resultados em pesquisas científicas no TCC. Espera aí o pessoal entrar para a gente já convidar a nossa palestrante, a nossa amiga Amanda. Deixa eu fazer o convite para ela. Pronto, convite realizado. E vamos iniciar a nossa live de hoje, desse projeto aí, Vida Acadêmica. Já estamos na sétima live. Muito boa noite, professora Amanda Brau. Tudo bem, Amanda? Joia, tá me escutando bem? Tô te escutando bem, tô te vendo bem. Muito feliz de estar participando aqui nessa live, né, contigo. Tem tempo que a gente não se vê, a gente tem só se falado, né? Nós fomos aí colegas de estricto sensu, né, mestrado, e hoje a gente trabalha no mesmo município, né, instituições Olá. federais. Então, estou muito feliz aí de estar hoje participando aqui nessa live, nesse bate-papo contigo. Seja bem-vindo e dê seu boa noite inicial. Primeiro, queria te agradecer muito pelo convite, né? É sempre uma honra, né, estar com você. A gente que já teve muitas conversas de corredor aí, né, sobre pesquisa, e é muito bom poder levar isso para outras pessoas, né? Essa iniciativa que você teve de fazer as lives, ela é muito bacana, e eu tenho certeza que os alunos estão aprendendo demais aí com você e podendo extrair essas informações. Eu só te agradeço pela lembrança, né? Te agradeço Nossa, demais pelo convite. nossa, que legal. Como é que funciona, né, essa organização da live, né? A gente está toda semana trazendo um convidado doutor para abordar um assunto específico dentro da área, dentro dos estudos, né, científicos, dentro da área científica, principalmente na construção de um TCC, de uma tese, uma dissertação ou de um próprio artigo científico. E aí a gente está desde lá da busca do tema no início da organização, da introdução, dos objetivos, né? Entramos em métodos, né? Falamos bastante de métodos e hoje a gente vai estar entrando na parte de resultados, né? Abordando os resultados de uma pesquisa. Durante a live, eu pergunto para você, provavelmente no final, uma palavra passe, porque a gente tem essa live sendo disponibilizada também lá no Telegram, no YouTube. A gente bota no YouTube para o pessoal lá do Telegram, porque tem gente que não consegue, às vezes, assistir esse horário, assiste depois. E a gente coloca também disponível lá para quem depois tiver interesse. E tem gente que está acompanhando todas as lives e depois a gente vai disponibilizar, né, um certificado. E aí a gente vai entrar nesse tema, Amanda, que é um tema que às vezes o acadêmico fica com bastante dificuldade, né, de começar a organizar, né, os seus resultados. E como eu lembro que lá na FRJ, a gente estudou junto na FRJ, a gente tinha uma produção muito boa, né, da área da educação física, uma produção científica muito robusta e contínua, só a prática que nos dá aí essa expertise. Então, eu queria que você, antes de mais nada, se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho, né, sobre a sua história, sobre a sua carreira, e depois a gente vai entrar dentro desse assunto aí dos resultados da pesquisa. Então, pois é, a gente tem essa proximidade, né, da UFRJ, mas antes da gente se conhecer lá no Rio, eu passei por Juiz de Fora, né, fiz minha graduação em Educação Física, na época ainda da licenciatura plena, mas eu não sou velha. Importante, na época da licenciatura plena. Depois eu fiz uma especialização em Fisiologia do Exercício, que é a minha área mais de afinidade, né? Fiquei um tempo afastada, trabalhando um pouquinho na área como personal e várias outras coisas. Na ginástica laboral trabalhei um tempo também. E aí eu retornei para a vida acadêmica, e aí é muito mais difícil, né? Que a gente se afasta, cai no mercado de trabalho, por alguns motivos, né? Principalmente uma questão de organização em relação à sua vida, porque você já está no mercado de trabalho, você tem que abrir mão de algumas coisas. E eu também me afastei de grupos de estudo, então dificulta muito quando a gente quer ingressar no mestrado, no doutorado.
E aí eu acabei entrando numa especialização na UFJF em aspectos biodinâmicos, onde eu pude de novo ter proximidade com alguns professores da UFJF. E aí a gente começou a desenvolver alguns projetos, e que por coincidência, né, ele estava te orientando aí no período que o Simão estava afastado. Foi o período de maior proximidade que nós tivemos ali. E o Jefferson, você sabe, né? Ele é um cara muito generoso pra gente, assim. Ele gosta de orientar na íntegra, né? De você sentar ali do lado, ensinar, É escrever. verdade. A experiência com o Jefferson, ela foi fundamental para mim, até por estar um tempo afastado ali da parte mais acadêmica. E aí, logo que eu saí do mestrado, eu já comecei a fazer a coleta do doutorado. E aí fui para a área mais clínica, né? Fui para a área da medicina. E aí também foi outra surpresa, né? Porque na área da medicina eles lidam com a pesquisa um pouquinho diferente do que a gente estava habituado. A gente está muito trabalhando com a parte de Verdade. perfil, começa a trabalhar ali com a parte de patologias. Então é outro aprendizado que a gente vai ter. Mas foi bom que nesse momento eu pelo menos, tive a oportunidade de conhecer uma orientação de uma outra forma, né? Na medicina, às vezes, os resultados, que é o que a gente vai falar hoje, eles são extremamente importantes, né? Não como em outras pesquisas, mas pela questão mais clínica. Então, eles têm uma objetividade ali em relação a esses resultados que fazem toda a diferença. Então, assim, essa experiência que eu tive, né, tanto trabalhando na FRJ, na parte do mestrado com a área mais performance, quanto na área clínica, acabou me ajudando muito a abrir o leque em relação a essa escrita dos artigos científicos e essa visão que acaba trazendo para a gente. Mas, assim, é o que eu falei, né? Quando a gente estava lá na FRJ, a gente acabava conversando sobre muitas essas questões de como que o aluno ele se sente perdido em alguns momentos, né, de assim, ele tem a ideia do TCC, mas ele não sabe por onde começar, ou muitas vezes ele não sabe como organizar essas ideias. E aí é importante a figura do orientador, a figura às vezes de um mentor, né, para poder auxiliar ele nesse processo, porque quem não tem experiência com pesquisa, quando começa, quando inicia, sente uma grande dificuldade, Verdade. né? Não, isso é a pura verdade. Isso aí que você falou faz muito sentido. E aí, assim, quando a gente, né, eu lembro os primeiros artigos que eu comecei a escrever, né, ali, principalmente com o Jefferson tinha essa ideia de sentar, produzir, corrigir, né, o ponto a ponto. Ele foi muito metódico e isso ajudou muito, assim, na clareza hoje em dia, quando eu vou orientar alguns alunos também em relação a isso, porque os resultados, eles precisam, né, principalmente os resultados, eles precisam ser muito objetivos. Então, às vezes, o aluno ele não sabe como transpor essa ideia em relação àquilo que ele encontrou ali, né, depois que ele fez todo o procedimento, e aí ele não sabe exatamente como colocar isso escrito efetivamente na parte dos resultados. Então, é muito importante, né, a experiência, o estudo, mas a pesquisa ela só acontece de fato quando a gente começa a fazer, né? E as dificuldades elas fazem parte aí desse processo. É. Essa vivência, Amanda, em outro curso, né, no estricto senso, para mim também foi muito importante, porque eu entrei num curso de epidemiologia e ali eu vi um mundo completamente diferente do meu mundo que eu estava acostumado, que era o mundo da educação física, né? Isso foi muito bom, né? Porque abre no seu ambiente, né, acadêmico possibilidades de compreender e também de aplicar. E foi muito importante que eu comecei a aplicar na minha prática diversas possibilidades que geraram, né, estudos, que entregaram resultados e, consequentemente, mudaram aí políticas, né, de gestão, né, nos lugares que eu trabalhei. E aí, quando a gente começa a falar desses resultados, eu queria que você falasse para a gente a diferença dos resultados encontrados, né? Se a gente, como é que a gente, em um estudo, pode determinar a possibilidade de apresentar esses resultados? Eu posso utilizar dados, eu posso descrever de uma forma
mais qualitativa? Quando você começa a produzir um artigo, um estudo, você já tem um modelo pré-determinado, fixo para direcionar os resultados ou não? Ou você vai isso de acordo com o estudo em si, com a melhor forma que o leitor? Queria que você falasse um pouquinho desse início aí dos resultados empregados dentro de uma pesquisa. Uhum. Então, primeiro, sim, falando especificamente, né, dos resultados, eu acho que é o momento em que causa mais angústia para o aluno. E aí eu vou dar um da graduação que está fazendo. Ele faz, né, a coleta, porque ele foi ali orientado como fazer e tudo mais. Mas aí, muitas vezes, se for uma pesquisa quantitativa, vai barrar com a questão da estatística, né? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade para os alunos, principalmente da graduação, porque a gente não tem, né, muito o hábito de estudar. Muitas vezes a gente vai encontrar uma certa dificuldade de compreender o processo. Então, antes mesmo de falar dos resultados, eu queria, né, destacar essa questão da importância do aluno compreender, pelo menos o básico, né, como que foi feito para encontrar aqueles resultados. Muitas vezes, quando eu dou aula na graduação, eu faço uma questão, uma pergunta assim, né, eu falo, vocês sabem o que é diferença significativa, né, porque a gente reproduz isso tantas vezes, né? Aí o aluno, é aquele negócio ali do P menor do que 0,05. Eu falo, tá, mas e aí, você sabe me explicar o que que esse 0,05? E o aluno muitas vezes não sabe, né? Isso já é uma primeira barreira que ele tem que ter, ele precisa compreender para só depois, de fato, ele ver como que ele vai descrever. E aí eu explico, né? Faço questão de explicar que o 0,05 nada mais é, né, do que 5% de chance daquele resultado ser jogado ao acaso. E aí, com essa vivência que eu tive na medicina, eu sempre faço esse paralelo, né? A questão das doenças, a questão, às vezes, do medicamento. Ele precisa ser tão rigoroso, esses resultados, que muitas vezes, na área da medicina ou na área da saúde, de uma forma geral, o P ele chega a ser menor do que 0,1, né? 0,01, porque aí precisa ser muito realmente significativo para que eu possa prescrever um remédio ou prescrever um tratamento. E aí a primeira dificuldade que às vezes eu encontro do aluno é compreender esse processo, né? Então, ele tem que entender qual fez, qual o tipo de estudo que ele fez, porque isso vai moldar a forma como ele vai apresentar os seus resultados. Teve mais uma coisa que eu aprendi de interessante com o Jefferson. O Jefferson ele é muito metódico. E ele falava assim, quem tem que ter uma coerência em tudo que você faz. Então ele falava, o seu título tem que mostrar aquilo que você está fazendo. O leitor ele tem que compreender a partir do título aquilo que ele vai encontrar. Depois ele falava sobre a questão do objetivo ser muito claro, né? A hipótese do seu estudo, o problema do seu estudo. E você seguir, e eu pelo menos faço isso até hoje, você seguir uma sequência da apresentação dos resultados baseados no seu objetivo. Então, eu acho que em termos de organização, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai escrever os resultados é você ter coerência na ordem dos objetivos. Então, se eu tenho ali se eu tenho duas, três variáveis e isso ali está no título e no objetivo, eu vou seguir a apresentação nos resultados na linha, né, na mesma coerência. Aí é o que você falou, né? Como que o aluno, às vezes, ele vai apresentar. Nós temos vários tipos de estudo e isso vai depender muito da característica desse estudo. Às vezes, se esse aluno ele tem uma pesquisa mais qualitativa, ele pode apresentar os resultados mais descritiva, né? Ele consegue fazer isso. Às vezes é uma entrevista, ou um questionário aberto, ou qualquer coisa ali, ele consegue descrever esses resultados. Mas quando é uma pesquisa quantitativa, que é o que eu tenho mais experiência, o que você também acredito que tenha, aí a gente tem que apresentar de forma mais numérica. Quando a gente fala nessa apresentação, existem algumas formas, né, que a gente tem. Basicamente, a gente pode apresentar esses resultados em forma de tabelas ou de gráfico, né? E aí a gente vai ter também, dependendo do resultado, a forma como você quer apresentar, a escolha como você vai fazer. Então, assim, a tabela, eu sou apaixonada por tabela, mas a tabela é aquela coisa que informação rápida, né? Então, às vezes, se você quer passar uma mensagem no seu artigo de uma mensagem, de um resultado mais rápido, de repente a tabela não pode ser interessante.
Mas se você tem muitas variáveis, e essas variáveis elas precisam ser, né, detalhadas ali, a apresentação mais minuciosa, eu acredito que a tabela ela pode ser o mais indicado. E aí, se a tabela ela não tiver, né, dentro daquilo que você, né, tem como proposta de apresentação dos resultados, a gente tem a opção dos gráficos, né? Então, por exemplo, o gráfico de barra, ele tem ali um perfil comparativo que a gente consegue bater o olho praticamente e conseguir notar a diferença entre um tratamento e outro, uma intervenção e outro. Então, o gráfico de barra ele vai mostrar essa diferença. A gente tem os gráficos de dispersão, né, que faz um comparativo ali com a média. Então, eu volto lá no início da minha fala. A escolha em relação à forma como você vai apresentar os seus resultados, ela tem muito a ver com o objetivo do seu estudo. Então, dependendo de como você vai caminhar ali, é que a gente vai ter uma escolha em relação a como que a gente vai fazer a apresentação desses resultados. Vou deixar você ir falando, Nossa, porque senão perfeito. eu não paro. Não, estou aqui aprendendo e vou começar a anotar aqui, porque isso aí é muito interessante, porque a gente tem falado nas outras lives justamente sobre isso, né? Se você começa bem, começa certo, você não vai, o negócio vai fluir, vai andar. E às vezes o acadêmico, ele, principalmente o acadêmico de graduação, ele é muito ansioso e às vezes com até uma certa falta de conhecimento, ele já quer saber o título do trabalho e já quer simplesmente começar a coletar. E o negócio não é tão simples assim, você tem que pensar no seu trabalho como um todo. E principalmente quando a gente fala dos resultados, que é a parte onde vai seduzir o leitor. O leitor ele quer olhar lá no teu resumo, e pelo menos eu faço muito isso, né? Quando eu estou olhando lá diversos resumos, a primeira coisa que eu olho no resumo é o resultado. Se ele já me seduz, eu vou ler o artigo na íntegra, eu vou ler o estudo como um todo, né? E a gente percebe que dentro da parte de resultados existe muita fragilidade por parte. Eu não vou dizer nem acadêmico, né? A população. Você pega hoje a população, qual é a grande dificuldade da população? Matemática. A gente tem uma população endividada, né? Com dificuldade de fazer contas básicas. E a população acima do peso. Né? Por que acima do peso? Porque também não se investe na educação física escolar como se deveria, né? A gente tem aí, principalmente as escolas municipais, até 4 meses atrás, eu estava dando aula na escola municipal, então eu sei a realidade, como é que é a escola pública. E isso também reflete a longo prazo, né, nos adultos sedentários. Então, quando a gente fala aí dos resultados, eu estou dando resultados aqui, por exemplo, mas no estudo, o que a gente percebe? Às vezes, o acadêmico ele quer colocar gráfico com tabela, tudo ao mesmo tempo, e o gráfico é a tabela que fala a mesma coisa. Né? Então, Exato. provavelmente você já teve diversos momentos assim. E aí você tem que escolher, né, qual que eu uso, qual que eu faço. O primeiro ponto que eu te pergunto é o seguinte, Amanda: onde você organiza, onde você cria, onde você desenvolve gráficos e tabelas? Então, vamos lá. A tabela eu praticamente faço manual, sempre fiz. Sou muito até as referências, por mais que exista uma série de programas hoje Eu em dia, também. eu não programa a Ah, tabela. não. Referência, pelo amor de Deus. Referência não dá para fazer a mão, não. Agora, Sim, sim. tá. Aí sua imagem às vezes está travando para mim. Agora, existem alguns programas já de estatística que saem, né? Tanto a tabela quanto os gráficos, e isso facilita bastante. Então, no caso, eu faço manual, isso é um hábito meu. E o caso do gráfico, eu normalmente uso o Graph Prism, que é um programa que tem. Mas, assim, não tenho muito hábito também de fazer. Ele facilita muitas coisas. E você joga ali os dados, ele já sai pronto. Eu acho que quando a gente fala de uma vida acadêmica, pensando em mestrado, né, em doutorado, essa parte mais da carreira acadêmica, é de fundamental importância para os alunos eles dominarem essas ferramentas, né? Mas se a gente retroceder um pouquinho, né, no TCC, aí eu me recordo do meu TCC, eu não sei como é que foi o seu, mas o meu TCC lá atrás, eu lembro que eu fiz
qualidade de vida e nível de atividade física em trabalhadores da indústria, uma coisa assim. E aí eu encontrei os resultados, assim, eu não tinha a menor noção de estatística, meu orientador me orientou zero, assim, em relação a isso. E eu lembro que eu fiz aqueles gráficos de pizza mesmo, aqueles de barra lá bem simples, consegue fazer no Excel, né? E ele apresentou os resultados do jeito que eu queria. Então isso depende muito também para quem que a gente está falando, né? Porque assim, se a gente pensar realmente num aluno um aluno de doutorado, eu acho que hoje em dia você usar esses programas como o SPSS, o próprio Graph Prisma e outros que tem, né, que a gente pode utilizar, eles facilitam muito, eles já te dão esses resultados em forma de tabela, em forma de gráfico, isso ajuda. E aí, agora, se a gente está falando, às vezes, de um aluno de graduação, ele vai ter dificuldade de encontrar né, esses programas ou dominar esses programas. A grande maioria está falando aí de uma forma geral, mas isso é o que eu encontro, às vezes, quando eu estou orientando alunos, eu vejo uma dificuldade que eles vão ter de dominar os softwares, muitas vezes até de compreender. Eu acho que o orientador ali, ele faz um papel fundamental, né? Porque ele não tem só que pedir, porque às vezes o aluno ele não vai compreender. E o mais importante, né, é que o aluno ele saiba os resultados. Uma dica que eu sempre falo para os meus alunos quando eles estão escrevendo os resultados é que eles façam a escrita, leiam esses resultados e, se possível, dê para alguém que não tem conhecimento da sua área para ler. Porque se aquele Nossa, legal. conhecimento conseguir compreender os seus resultados, você está mostrando de forma clara. Porque às vezes tem uma confusão, né? O aluno ele vai achar que quanto mais complexo ele apresentar esse resultado, melhor vai ficar. Quando, na verdade, é um processo totalmente ao contrário, né? A gente tem que pegar esses resultados, que são vários números, vários tratamentos estatísticos, e mostrar isso para quem é o seu leitor da forma mais simples. Então, assim, quanto mais, né, Exatamente. mais objetivo os seus resultados, direto ao ponto, melhor vai ser para o leitor. Então, eu compreendo, ou pelo menos eu vejo os resultados dessa forma. É lógico que tem estudos com um nível de complexidade, né? Uma quantidade de variáveis muito grande, e aí acaba que você precisa ter uma complexidade também na forma como você vai apresentar. Mas na grande maioria das vezes, sempre que possível, você tem que facilitar para o leitor, né? Então, assim, eu falo que quem escreve o trabalho, ele domina ele do início ao fim, né? O próprio aluno do TCC ou o aluno que vai defender o mestrado, o doutorado, ele sabe tudo daquilo ali. Ele leu tudo que tem na literatura, ele já viu diversas formas de apresentação de resultado. Ele sabe claramente os seus resultados, ele sabe falar sobre isso, mas muitas vezes ele tem dificuldade de escrever esses resultados. E aí eu lembro, assim, que eu já me encontrei com alguns alunos nessa determinada situação. Assim, o aluno fala, o resultado ele tem que ser escrito. A gente tem toda ali a questão né, de uma revisão de literatura, a própria metodologia, que apesar de ser uma coisa prática, que é onde você está contando o passo a passo da pesquisa, é descritivo. E aí, quando chega nos resultados, o aluno fala: o que, que eu faço? Eu escrevo, eu só coloco a tabela, eu só coloco o gráfico, eu coloco ambos, eu coloco isso e escrevo. Eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente encontra, né? E aí eu lembro de uma frase que eu também carrego para minha vida. Eu não lembro quem falou, não lembro se eu escutei isso do Simão, mas eu acredito que pelo tipo de frase deve ter sido dele. Ele falava assim, se você vai lembrar também. Eu lembro que ele falava assim, olha, tem que tomar muito cuidado com as apresentações do resultado, porque às vezes o aluno quer encher, né, esse tópico, e aí ele vai, coloca uma tabela e descreve o resultado de forma textual. Ou ele coloca um gráfico e desenha, escreve isso de forma textual.
E eu lembro que ele falava uma frase assim, parece aquele negócio, né? Não entendeu o que é que desenha. E aí é mais ou menos isso, né? Você fica ali numa informação redundante o tempo todo repetindo os resultados e para o leitor fica muito chato, fica muito maçante. Então, assim, quando se trata de resultados, a gente precisa ser o mais objetivo possível, as apresentações mais claras, fazer as escolhas corretas, né? Foi o que eu falei. Se você tem muitas variáveis, se você precisa apresentar muitos dados, de repente vale a pena você apresentar isso realmente numa forma de tabela. Mas muitas vezes também isso não encaixa numa tabela, você precisa descrever, né, esse texto. Recentemente a gente estava apresentando os resultados de um projeto que eu faço parte em Barbacena, um projeto sobre distúrbios alimentares, transtornos alimentares, imagem corporal. E aí a gente estava fazendo um relatório e a gente estava querendo apresentar esses resultados. E aquela tabela, assim, sabe aquela tabela que não desce? Que você olha assim, você fala, cara, não tá encaixando, não tá, você não bate o olho, não tá apresentável, sabe? Eu falei assim, como que a gente pode fazer para melhorar isso? O gráfico não encaixava. E aí eu sugeri para outra orientadora que trabalha junto comigo nesse projeto, eu falei, olha, acho que o caminho aqui é descrever, né? A gente não tem que apresentar esses resultados em tabela, a gente vai ter que descrever. E realmente, assim, tanto visual quanto para compreensão, nesse caso, foi muito melhor a gente ter feito realmente o resultado descrito do que apresentado ele de forma, né, em forma de tabela, em forma gráfica. Vou deixar sem Nossa. intermediar, senão eu saio falando. Não, não, você está falando, eu estou lembrando de diversas coisas. Por exemplo, no meu TCC, eu cometi exatamente esse erro, né, de apresentar a tabela e descrever o que estava na tabela. A tabela, mas fazendo aquela descrição que quem já olhou a tabela já viu tudo. E aí, quando a gente chega no Aham. mestrado, né, chega no doutorado, a gente tem aquela preocupação, obviamente, de publicar, né? Mas aí aumenta a qualidade da publicação, né? Porque quando você pega uma revista muito simples ali para você publicar o seu TCC e deixar o seu legado, você encontra até revistas que aceitam gráficos do Excel, né? Revistas com Uhum. um extrato bem baixo, né? Que não tem problema você enviar um... Agora, uma revista com nível de qualidade melhor indexada, ela vai exigir um modelo, né, de gráfico, de tabela mais refinado. E aí a necessidade de você também conhecer programas, né? Você falou aqui diversos programas, mas normalmente a gente começa pelo Excel, aprendendo a mexer no Excel, depois a gente vai para um Prisma, que é um programa muito simples. Depois eu vou até disponibilizar o link aí para o pessoal. Você coloca os resultados do Excel no programa, ele é executável, ele nem é instalado, ele é executável, e ele te dá lá gráficos, tabelas sensacionais, maravilhosos. E aí a gente tem outros programas mais tensos, né? O SPSS, o programa R. Eu olhava o programa R lá no doutorado, eu falava, eu me recuso a aprender isso, me recuso. Tinha aula só de R. Eu falava, Nossa. eu não quero aprender isso, que isso não é de Deus, não é possível. É um programa que ele realiza o que você quiser. Ele faz exatamente tudo. E ele é muito complexo, né? Porque ele precisa de numerações, dados, códigos e etc. Então, é muito mais complexo. Mas isso é um outro nível, né? Então, o mais importante é o acadêmico iniciar por esse processo de simplicidade, mas aquilo que você acabou de falar, tem que sempre perceber como o leitor vai estar lendo. Você vai desenvolver um livro, tá, mas você não está fazendo um livro para você, você está fazendo um livro para que os outros possam consumir. Né? Como é que ele vai estar lendo esses resultados? E a gente tem aí além dessa análise descritiva, né, de colocar mais de forma mais simples, né, um gráfico de pizza, uma própria tabela, né, a gente tem uns gráficos mais tensos, né, uns gráficos mais complexos, até da gente entender e analisar. E Uhum. às vezes eles complicam um pouco. Gráfico, você falou do gráfico de dispersão, gráfico tal disso, significância. Queria que você falasse um pouquinho da sua dificuldade inicial, lá no início, de se relacionar com esse ambiente, assim como eu tive, né? A gente vem, às vezes, de uma falta de base até na graduação e chega no stricto sensu, bum! Você tem que se virar, você tem que aprender, tem que produzir. Como é que foi isso aí, Amanda?
Nossa, eu acho que é a parte mais difícil, né? Você lidar com números e você lidar com inglês. Para quem não tem, quando junta os dois, então aí piora. E aí você tem que ver os resultados e ainda, na maioria das vezes, ele vai estar em outra língua. A maior dificuldade é essa, é o que você falou. A gente não tem muito hábito de leitura, né? Matemática. Isso é uma deficiência que a gente tem. Na própria graduação da educação física, muitos alunos acabam entrando na graduação e falam: opa, agora eu vou ficar longe da matemática. Quanto mais distante eu ficar, melhor. Então, a maior dificuldade que eu tinha, primeiro, foi compreender isso que eu falei, que para a gente hoje é muito simples, né? Entender o que é um P menor que 0,05. Isso, para mim, mudou, porque até então, na minha graduação, quando eu fiz lá a análise do meu TCC, eu só vi o que era maior, era menor, e estava tranquila. Não, esse aqui foi maior, esse foi menor, então esse aqui é esse caminho. E aí, quando você começa a entender essa questão de comparações, né? Eu falei, não tem como a gente olhar os resultados se a gente não compreender o processo. Então, não tem como eu olhar ali e falar assim, olha, isso aqui tem um grupo A, um grupo B, isso deu um valor de significância. Mas o que, que foi feito para comparar esse grupo A com esse grupo B? E aí, esse processo de entender um pouco de estatística, nem que seja o mais básico, ele é fundamental. O que eu tinha e tenho muita dificuldade até hoje é o que você falou, assim. Tem gráficos que são lindos, são simplesmente lindos, mas é difícil compreensão. E aí a gente fica achando assim, ah, pô, mas isso deve ser uma deficiência minha. E aí eu tenho um caso, assim, do meu doutorado, que quando eu terminei o doutorado, alguns parceiros, né, do artigo e tudo mais, eles estavam ali dando as contribuições no artigo. Eu lembro que um desses autores, ele fez uma sugestão de um gráfico que a minha orientadora, ela não conseguia entender. Ela falava, Amanda, eu não tenho a menor compreensão. E aí eu falava, o gráfico está mostrando isso. Na verdade, ela falava, não, não consigo ver. Era um gráfico de ondas, assim, sabe? E eram várias ondas, com várias variáveis, que eu também, particularmente, muita dificuldade, né? Isso a gente tentou colocar no artigo, isso não saiu na minha tese. Mas, por fim, a gente aboliu, porque a dificuldade de compreensão desse gráfico, ele era muito grande. E aí é o que eu falei, existem gráficos que são simplesmente lindos, mas que eles não representam de fato aquilo que você quer mostrar. E eu quero chamar a atenção também, porque é uma grande responsabilidade também quando a gente publica um artigo, principalmente. E muitos autores, a gente sabe disso, não chamam essa responsabilidade para si. Quando eu publico um resultado e esse resultado ele não é compreensível, isso pode gerar um efeito horrível, né? Como a gente vê muito na nossa área, pessoas que leem um artigo científico, interpretam o resultado da forma como quer e sai falando aquilo ali como uma verdade absoluta. Então a gente também tem que ter uma responsabilidade, porque nós também fomos as pessoas que apresentaram o resultado que gerasse essa confusão, né? Lógico que existem várias outras questões, né, relacionadas a isso, mas eu chamo a responsabilidade para a gente. Eu acho que a forma como a gente vai apresentar esses resultados, eles vão gerar uma interpretação e isso pode gerar uma interpretação errada. E quando a gente fala de ciência, né, a gente está falando de uma coisa que precisa ter evidências, que precisa de fato ser comprovada, né? Aquilo ali é uma informação que vai ser generalizada para a população. Então a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente vai apresentar esses resultados, o que que a gente vai falar nesses resultados, principalmente no artigo científico, né? Porque a gente fala da importância do TCC, né? De uma tese, de uma dissertação, mas a verdade é que a gente sabe que esses documentos eles ficam engavetados, né? Poucas pessoas vão ter acesso a isso. Mas o artigo científico não. Eu falo que uma vez que você publicou, você não tem mais domínio sobre aonde vai chegar esse artigo. E aí é importante a gente ser muito ético na hora de apresentar esses resultados, porque pode ser conveniente para algumas pessoas apresentar esse resultado de forma confusa, né? Como a gente diz. Que aí é a interpretação de quem está lendo, né? E não foi exatamente aquilo que eu quis dizer.
Não estou conseguindo te ouvir. Será que travou? E agora, tá me ouvindo? Não, eu que tava com o microfone fechado aqui. Porque passou um Agora, caminhão aqui, eu falei, vou fechar o microfone, esqueci de ligar. É, Amanda, hoje você estava falando de resultados aqui, eu estava pensando no que aconteceu comigo hoje. Aliás, dentro da nossa área profissional, é muito comum, dentro das reuniões, surgirem problemas, imediatamente a gente pensar numa solução apresentando resultados. Né? Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu hoje que eu imediatamente pensei, não um bate-papo, a gente está tendo uma competição, né, que é a ANAI, entre as Forças Armadas aqui na IPK, e conversando com um colega do Exército, uma colega da Marinha, a gente começa a perceber que há problemas em comum. Qual é a questão que eu estou entrando em pauta? A questão de lesão, que é muito comum do atleta, né? O atleta se lesiona e etc. E aí já pinta a primeira pergunta, né? Como é que é a taxa, o perfil epidemiológico desses atletas, das modalidades, da idade? Eu preciso coletar e apresentar esses resultados para minha chefia, para verificar. Então, não adianta a gente falar somente aqui de estudos, né? Isso é da nossa vida, no nosso dia a dia profissional, apresentar resultados como forma, né, de dar soluções para os problemas. E cabe, né, o acadêmico, né, o ensino superior, a academia vem da universidade. Nós que somos acadêmicos, é, trazemos, né, a solução através da apresentação desses resultados. E esses resultados eles podem se transformar futuramente, devem se transformar de preferência em pesquisas para contribuir com outros lugares, né, com outros setores que possuem também o mesmo problema. Então, quando eu for apresentar um resultado, eu vou buscar na literatura resultados parecidos e verificar se nós estamos. Isso são situações internas. Quando a gente fala das questões externas, né, numa publicação de um artigo científico ou de um livro, dentro da questão dos resultados, como é que é a sua dica, a sua sugestão na hora de apresentar para o orientador, para uma banca, para o chefe, os resultados? Existe alguma malícia, alguma técnica, alguma forma diferenciada que quando você apresenta há um diferencial? O que você pensa sobre isso, Amanda? mais uma vez, né? O próprio orientador, ele ainda está mais ou menos por dentro, né? Quando a gente está falando de uma pesquisa, ele ainda sabe como que aconteceu o processo. Mas muitas vezes no livro ou, por exemplo, numa reunião, as pessoas, mais uma vez, a gente precisa ter esse processo simplificado, né? E assim, às vezes, quando a gente pensa em uma reunião, por exemplo, como você citou aí, né, para trazer questões do dia a dia, o quanto mais objetivo for, porque assim, não interessa, por exemplo, vamos imaginar que você vai coletar agora os dados na NAI, e aí numa próxima reunião ou para uma próxima competição você vai apresentar. Eu fico imaginando as pessoas que vão assistir. Aí você vai lá, fala tudo que você encontrou. No final das contas, o que eles querem saber é o seguinte: tem lesão ou não tem? Aumenta a lesão ou não aumenta, né? Então, assim, é uma coisa muito mais simples, que a gente fica ali querendo mostrar números, diferenças, quando na verdade o que a gente é foco e objetividade naquilo que a gente quer apresentar. Então, assim, e aí numa apresentação, numa defesa, né, ou mesmo numa reunião de trabalho, eu acho que esses gráficos e essas tabelas, elas têm que ser apresentadas na íntegra, eu acho que tem que estar ali, mas na hora de você falar de forma oral, você tem que traduzir esses resultados para o mais simples possível. Por exemplo, eu quando escrevo artigos científicos ou quando estou apresentando algum tipo de resultado, é comum a gente encontrar diferenças significativas, como a gente pode não encontrar nenhum tipo de diferença. E muitas vezes, dependendo do objetivo do seu estudo, aquilo que não deu diferença não tem a menor importância. E eu já vi apresentações onde fica maçante, né? A pessoa fala, ah, essa variável deu diferença, essa não deu, essa não deu. Quando eu acho que fica mais simples, é até na parte escrita, você limpar isso e colocar somente aquilo que deu diferença significativa. Ou que não deu também, né? Porque a gente tem esse hábito de pensar em termos de resultado, que só tem relevância aquilo que tem diferença.
quando na verdade tudo é um resultado, né? Eu destaco muito isso. Às vezes não dar diferença também é um resultado. Mas aí depende muito, voltando lá atrás no que a gente falou, qual o objetivo. Então vamos pegar essa questão central que você falou, por exemplo, das lesões. Né? A questão é essa: tem maior incidência ou não tem de lesão? Né? E aí eu vou ficar destacando aonde não teve? Nessa modalidade não teve, nessa não teve, nessa não teve, nessa... Não seria muito mais fácil falar, nessa daqui teve, né? Ou nessa situação teve uma quantidade de lesão maior do que na outra? Então, eu acho que quanto mais simples a gente passa isso, principalmente para o espectador, para o leitor, seja num livro ou qualquer forma, eu acho que fica melhor, né? É mais fácil da gente, as pessoas que estão assistindo, estão vendo ou estão lendo, compreender aquilo que de fato. Porque a gente vive também no mundo onde a gente tem um cercado de informações, né? Durante o nosso dia inteiro, a gente escuta muita coisa e a gente acaba não gravando tudo aquilo. Então, eu destaco que, de fato, a gente tem que mostrar a importância do que a gente quer mostrar. Se teve diferença significativa ou se o meu objetivo não era ter diferença significativa, se aumentou, se diminuiu, mas não ficar trazendo muitas informações, porque aquilo ali vai se perder com o tempo. Né? Quando a gente trata da graduação, você sabe bem disso. Eu pego, por exemplo, um livro didático que eu quero dar uma aula sobre um determinado tema, ali eu vou pegar um monte de informações. Eu pego um artigo científico onde eu vou ter um monte de informações. Se eu for passar na íntegra tudo isso para o meu aluno, ele não vai absorver nem 10%. Ele já não vai Verdade. absorver. Do que eu falar, ele já não vai absorver 10. Imagina se eu falar um monte de coisa que não vai ser relevante para a prática dele. Então, eu tenho que, de fato, concentrar as minhas forças ali, né, poder para fazer essa apresentação o mais objetivo, o resultado mais conciso possível, para que aquela pessoa grave aquilo que eu quero, de fato, destacar como sendo importante dentro da minha pesquisa, né, seja ela uma pesquisa de campo para o trabalho, ou seja um livro, ou seja um artigo científico. Então, eu quero deixar a mensagem final, né, para aquele leitor ou para aquele espectador do que de fato é importante, né? Porque para quem fez a pesquisa, e aí a gente sabe das dificuldades de fazer pesquisa, principalmente pesquisas com seres humanos, é muito complexo, né? A gente tem perda amostral, no Brasil a gente não tem incentivo de pesquisa, as pessoas não têm cultura de participar de pesquisa. Então, quando a gente pensa nessas dificuldades, para quem faz a pesquisa propriamente dita, todo o resultado é relevante. Mas para a pessoa que às vezes está assistindo, pode não ser. Então a gente tem que às vezes pensar com a cabeça do espectador ou do leitor para que a gente consiga de fato ser objetivo nesse momento. Nossa, sensacional, sensacional a fala. Eu acredito muito nisso também, Amanda. Eu acho que é exatamente isso. Toda a questão da própria da simplicidade, né? Mas ao mesmo tempo da eficiência e da aplicabilidade, né? O tempo todo, quando eu tenho esses problemas no meu trabalho, eu penso na evidência científica, nos estudos, nos resultados e tentar transmitir isso para a minha chefia. E também, assim, no caso, foi o contrário, né? Porque, por exemplo, eu dei um exemplo aí de lesão, mas eu poderia questionar um funcionário. Se eu estou numa academia, por exemplo, se eu estou numa clínica, se eu estou em algum local, ou principalmente no esporte, pode vir de cima o questionamento se baseado na evidência. Então, a apresentação dos resultados ela é algo assim, fundamental, né, para o acadêmico compreender os tipos de formatos, né, para os resultados. Muito bom aí a explanação, o bate-papo. Né? A gente está chegando aí próximo a nosso final aí da live. Agradecer o pessoal que está presente aí com a gente, né? A Lu está sempre aí com a gente, a Cris, o Wagner. Esses três aí são profissionais diferenciados, eu já os conheço bem. O Eduardo, a Caroline também, seja bem-vindo aí, Caroline. O Ops, Lucas e o Thiago Vitório, que estão aí com a gente na live. Não deixem de seguir aí a Amanda também na rede social. E Amanda, além de te agradecer bastante aí pelo nosso bate-papo de hoje, Amanda, eu sou suspeito aí porque me ajudou muito aí no estrito senso, no mestrado. A gente, inclusive, tem alguns trabalhos aí, conjunto, um resumo aí que a gente já fez num congresso, mas eu acabei saindo do mestrado, a Amanda continuou, então a gente não ficou
muito próximo. Acho que eu estava saindo um semestre, ela estava entrando, ralando demais, ajudando todo mundo, como sempre, se destacando. E hoje ele está, né, sucesso acadêmico, extremamente respeitado no mundo da acadêmico e muito jovem, né? Muito jovem, com muito tempo para se destacar ainda mais aí na vida acadêmica, né? Então, só te dar aí os parabéns, dizer que eu sou muito seu fã e pedir aí as suas considerações finais do nosso papo de hoje. Aí. Agora, Amanda aí com a palavra. Eu queria aproveitar, né, assim, só deixar mais um último recado, que a gente acaba não falando sobre isso. A gente, quando fala de artigos científicos, a gente tem uma tendência a pensar que os nossos artigos eles vão sempre para quem está envolvido no meio acadêmico, né? Seja no mestrado, no doutorado, ou mesmo quem está na... Só que hoje em dia, cada vez mais, né, a gente tem falado sobre uma prática baseada em evidência. Então, seja que ele é professor lá da academia, ou seja aquele professor lá da escola, ele vai se deparar com diversos problemas no seu dia a dia, que muitas vezes ele vai procurar na literatura aquilo que ele pode utilizar para a sua prática. Então, a gente tem que lembrar também que, principalmente para esse profissional que tem uma prática baseada em evidência, os resultados mais objetivos, mais concisos, né, que a gente consiga passar com mais clareza, é ainda mais importante, porque é aquele profissional que não tem tempo e para ele também não interessa aqueles resultados, né, em gráficos todo floridos e tudo mais, ele quer objetividade para que ele consiga realmente ter um respaldo na ciência para que ele possa aplicar na sua prática. Então, eu queria te agradecer demais pelo convite. Você sabe que pode contar comigo aí para sempre, né? Eu falo que a vida acadêmica uniu, nada para. Estamos tão próximos aí, né? Agora você na EPICAR, eu no IFE de Barbacena. Então, espero a gente poder ter parcerias aí entre as duas instituições. Agradecer mesmo pelo convite. É sempre uma honra estar aqui, podendo trazer para esse público que está assistindo a simplicidade daquilo que a gente faz nos laboratórios, né? Eu acho que não faz nenhum sentido a gente ter um título como eu tenho e você tem, que vai servir para colocar lá na parede e enfeitar alguma coisa, se a gente não fizer isso aqui, né? Levar para o grande público, para aquelas pessoas que têm interesse de aprender com uma linguagem mais simples, aquilo que a gente faz nos muros das instituições, dos laboratórios. Eu acho que é a maior lição que a gente tem, que eu tenho certeza que é a mesma visão que você tem da vida acadêmica que eu tenho. Te agradecer a todas as pessoas que passaram por aqui. Eu fui acompanhando, inclusive a minha diretora, que eu não sei se está aí ainda, a diretora do campus do IFE de Barbacena, entrou, não sei se ela ficou, mas a Alcimara passou por aqui. Todos os meus alunos do IFE, alunos meus da instituição onde eu trabalhei em Valência, da Unifa, e alunos da UFRJ, né? Então tem alguns aí perdidos que eu vi passando pela live. Agradecer a todos. Aos que deixaram mensagens carinhosas aí que eu fui vendo. Eu falo que esses meninos não existem, né? A gente que tem aluno é suspeito, porque todos eles moram no nosso coração. Mas queria agradecer mesmo a participação de todos e falar que você pode contar aí comigo para o que você precisar, todos os projetos que você pensar aí, pode me incluir, que a minha participação é certa. Ah, não, com certeza. E assim, a gente tem muita afinidade até pela simplicidade e a sua simplicidade, a sua fala, eu me identifico muito, né? Até porque o aluno também se identifica, né? Assim, você estava falando aí, eu pensando aqui, falei, nossa, né? A gente meio que viaja. Você falou, por exemplo, da simplicidade dos resultados, mas como eles podem ser importantes, impactantes em algum determinado local, né? Eu lembro que eu fiz um estudo descritivo, morfológico, muitos anos já, inclusive com Jefferson, e tem um doutor que é referência na Universidade de Viçosa, que é o Bouzas. Volta e meia eu estou em algum local, alguém fala, pô, o Bouzas falou do seu artigo, ele usa mais alto. Eu falo assim, gente, um artigo tão simples já, descritivo, média e desvio padrão, mas ele é extremamente impactante porque ele foi um dos primeiros, né, com N alto, e ele é de referência para os profissionais que atuam dentro das universidades com futebol, para mostrar o perfil lá de um futebolista das categorias desde 5 anos até profissional. Falei, caraca, como é que pode? Uma coisa tão simples,
né? E para mim, assim, é um dos estudos mais referenciados. Então, a sua fala, ela remete a isso, né? Da simplicidade. Você vê, a gente está numa quinta noite, né? Aqui fazendo um papel destinado. A gente não precisa, a gente já está encaminhado, né? Graças a Deus, com as trilhas acadêmicas. Mas o nosso papel enquanto acadêmico é estar aqui contribuindo, independente se tiver um aluno, né? Assistir depois lá no YouTube, porque fizeram isso com a gente. Né? Tivemos professores que fizeram exatamente, né, o que a gente faz. Então, eu fico muito feliz de estar contigo aqui, Amanda, porque assim, a gente começou junto lá no mestrado, né? E hoje eu vejo aí os alunos mandando mensagem, nossa, professora maravilhosa, exemplo de humildade e tal. Isso mostra, né, como é que o exemplo também está sendo dissipado. Muito obrigado, tá, Amanda, por esse bate-papo, por essa resenha. E eu queria te pedir agora a palavra passe aí para o pessoal que está, né, focado aí no certificado. Pois é, você me mandou a palavra quase. Não, a palavra é contigo, você que vai Pode falar a palavra passe. pensar. Hum, vamos seguir isso, objetividade. Eu acho que ela resume a nossa live e eu acho que pode ser uma palavra bacana para eles depois conseguirem o certificado. Objetividade. Objetividade, palavra passe. É, Isso. esse certificado é para quem está assistindo as lives, né? A gente, professor, mas eu comecei a assistir agora. Tá? Pede o link no YouTube lá que estou disponibilizando, tá? A gente ainda semana que vem a gente tem uma live aqui com a professora Daniele Mello. Você conhece a Dani? Não lembro. Ela também é A de lá? Da- Não, a Dani foi minha professora na graduação, ela era coordenadora. Hoje ela é professora do Exército, lá da URCA, né? Lá do curso lá de estricto senso, tal. Ela é professora de lá. Enfim, sou suspeito para falar da Dani. A gente ainda tem a Ingrid também aqui nas próximas palestras, né? Enfim, mês que vem já está chegando no final aí desses bate-papos, visando aí ajudar o pessoal, principalmente que está construindo um estudo acadêmico. Você está trabalhando no seu dia a dia, você pode produzir, porque eu fazia isso. Eu, em 2009, não tinha especialização, não tinha mestrado, não tinha doutorado. Estava lá no Vasco, trabalhando com os atletas, produzindo artigos. Por quê? Porque não tinham respostas. Né? E aí foi por causa disso que eu resolvi entrar no estricto senso, porque eu estava precisando de um caminho, né? Uma trilha. Aí foi quando eu conheci os nossos queridos orientadores, conheci figuras incríveis. Então, esse caminho é importante, é dar o pontapé inicial, né? É começar, tem que É começar. Né? Tá isso. bom, querido. Obrigado, tá? Um bom descanso, uma boa noite. Obrigado a todos que estiveram aí com a gente nessa quinta-feira aí chuvosa aí no Rio de Janeiro. Aqui também em Barbacena, o tempo está um pouquinho fechado. Espero que vocês estejam bem, tá bom? E até semana que vem aí com a vida acadêmica, né, nesse projeto aqui no Instagram, tá bom? Amanda, um beijão para você. Bom descanso aí, tá? Tchau, Beijo, até pessoal. mais. Até semana que vem. Tchau, tchau.